Provérbios capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Vai dizer assim a palavra de Deus: em andando por elas, não se embaçarão os seus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Verso 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Então o texto começa dizendo, em andando por elas, não se embaçarão os teus passos. O texto está dizendo aqui que quem segue pelo caminho da sabedoria evita armadilhas e diversidade. Há aflições que são inevitáveis. É isso que nos indica, por exemplo, o capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, quando Jesus vai nos dizer: neste mundo vocês terão aflições. Ou seja, sofrer, sentir dor, aflições, ela faz parte da realidade pós-queda, é algo inerente à realidade pós-queda. Mas a maioria das aflições que nos atingem são aflições que são evitáveis. Quando eu digo aqui aflições evitáveis, eu estou dizendo aflições que nos atingem porque nos faltou sabedoria, por causa da nossa insensatez. É sobre essas aflições que o texto está tratando. As aflições que resultam da insensatez, elas são diferentes das aflições que nós estamos chamando aqui de inevitáveis. E por quê? Porque as aflições que resultam da insensatez, elas tiram nossa paz. E se você está vivendo isso, como tratar? A gente começa a tratar, começa a ser curado a partir da confissão dos pecados. Nosso coração perturbado é curado a partir da confissão de pecados. É assim que deve ser o nosso primeiro passo para que a gente possa encontrar a paz com relação a isso. Agora, as aflições, que nós estamos chamando aqui de inevitáveis, vividas à luz da sabedoria, sobretudo aquelas que vivemos por causa de Cristo, elas são diferentes porque elas não tiram nossa paz. No caminho da sabedoria, quando a aflição vier, seremos capacitados em Cristo a dizer, como o rei Davi disse lá no Salmo de número 3, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O verso 12 ainda vai dizer, se correres não tropeçarás. Por que isso acontece? Porque se nós corrermos, não tropeçaremos. Isso se dá porque a sabedoria ela é baseada em princípios e não focada em resultados. O texto aqui está indicando que viver de acordo com os princípios de Deus resulta em estabilidade, resulta em proteção. Os princípios da sabedoria são princípios eternos. São como faróis que guiam nossas ações, como faróis que iluminam e deixam claro os caminhos seguros, independentemente das circunstâncias, independentemente dos resultados esperados. Eles fornecem uma base sólida e imutável para a tomada de decisões, oferecendo assim orientação segura, mesmo em tempos de incerteza, mesmo em tempo de pressão. Agora, por outro lado, quando as ações são motivadas principalmente pelos resultados esperados, pode haver o quê? Uma tendência a comprometer princípios ou mesmo a tomar decisões questionáveis para alcançar os fins desejados. Isso pode resultar em um caminho nebuloso, onde a clareza e a direção elas são sacrificadas pela incerteza e pelo medo de falhar. Verso 13 vai dizer o seguinte, retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Por um lado, o texto aqui está indicando que não devemos apenas adquirir sabedoria, mas também perseverar em uma vida sábia. Perseverar em uma vida sábia. E também que a sabedoria não apenas prolonga a vida, mas é o que sustenta e dá sentido a ela. Agora, por um outro lado, à luz da tipologia, entendemos que a sabedoria aponta para o Verbo encarnado. Portanto, o texto, por essa lente, pela lente da tipologia, está tratando da perseverança dos santos. O salvo é aquele que persevera na vida em Cristo. Cristo este que nos dá a verdadeira vida, que é a eterna.
Cristo nos livra da morte eterna. Versos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Nesses 2 versos, nós temos 3 conselhos preciosos. Conselho de número 1, evite o caminho mau. O que isso significa? Isso significa estar consciente das escolhas que fazemos diariamente e também das influências que permitimos em nossas vidas. Devemos ser seletivos com as companhias que mantemos, com os lugares que frequentamos, com as atitudes que escolhemos realizar. Evitar o caminho do mal é uma ação preventiva que envolve discernimento e uma compreensão clara do que é certo e errado segundo os princípios de Deus. Agora, o segundo conselho: se porventura você se deparar com ele, se deparar com o caminho mau, não entre por ele. A realidade da vida é que muitas vezes iremos nos deparar com o caminho mau. Seja porque vacilamos quanto ao conselho 1, deixamos de evitar o caminho mau, seja porque o mal veio até nós. Temos que entender que por causa do mundo caído que vivemos, invariavelmente o mal nos encontrará. Neste caso, a instrução que o texto bíblico nos dá é: não entre nesse caminho. Mesmo quando o caminho é atrativo, não entre nesse caminho. Mesmo quando há uma pressão social forte, não entre por esse caminho. Agora, conselho de número 3. Se porventura você entrar, não siga. Se por acaso já nos encontrarmos no caminho errado, o conselho é claro: não siga adiante. Reconhecer o erro e decidir não continuar é um ato de humildade e também de sabedoria. Quando você está no caminho errado, voltar é, na verdade, progredir. É crucial ter em mente, é crucial perceber que é sempre possível retornar ao caminho certo e buscar a orientação de Deus para se afastar do mal. Mas preciso deixar claro que o melhor é evitar o caminho do mal desde o início. Essa orientação é de grande sabedoria, pois a prevenção é sempre melhor do que a correção. Quando evitamos o mal logo de início, poupamos-nos das consequências dolorosas que podem surgir de decisões erradas. Versos 16 e 17 vão dizer o seguinte: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. O texto aqui nos revela como a prática do mal ela é viciante e também consome a identidade e a vida de seu praticante. No início, os atos maus podem parecer algo prazeroso, Eles oferecem, na verdade, um falso prazer ou uma sensação de satisfação. Essa é uma armadilha comum, onde o mal ele se apresenta como algo atraente ou recompensador. No entanto, esse prazer que o mal proporciona, ele é um prazer temporário e também ilusório. Ele nos leva a uma espiral descendente. Como assim? A pessoa precisa de doses cada vez maiores de maldade para sentir a mesma satisfação inicial. Isso reflete a natureza enganosa do pecado, que promete prazer, mas em última instância entrega destruição. E essa escalada do mal, como as vozes do povo dizem, um abismo puxa outro abismo. Essa escalada do mal, ela aparece de forma clara em outros textos da Escritura, como Gênesis 6,5, que diz: o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5, vai dizer ainda: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esses textos, entre outros, vão deixar clara essa escalada do mal. Algumas cosmovisões vão defender que o mundo ele vai melhorando com o tempo, mas a Bíblia deixa claro que o mal que está no mundo, o pecado que está impregnado no mundo, o pecado que corrompeu o mundo, leva o mundo a ir de mal a pior. Provérbios 4,18, ele, em contraste com essa escalada do mal, vai apresentar a trajetória de crescimento e progresso contínuo dos justos. Então é um contraste bastante interessante. E no verso 18 vai dizer o seguinte, mais a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando o texto diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, em primeiro lugar, devemos observar que do início ao fim do alvorecer não há qualquer participação humana. Então, da mesma forma, Deus é quem vivifica, santifica e glorifica. Então, o vivifica aqui, nossa analogia, é o início da alvorada. O início da alvorada representa a vivificação. A vivificação é o início da vida espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Deus vivifica o pecador que antes estava morto em seus delitos e pecados. Este ato de vivificação é inteiramente obra de Deus, como fica claro em textos como Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 vai dizer o seguinte, olha só. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então, sem a intervenção de Deus, o homem permaneceria em trevas espirituais. Em segundo lugar, santificação. O progresso do alvorecer representa a santificação. A luz da alvorada, ela cresce em brilho e intensidade, iluminando progressivamente o dia. Da mesma forma, a santificação é um processo contínuo pelo qual Deus conforma os crentes à imagem de Cristo. É uma obra que Ele realiza em nós. Filipenses capítulo 2, verso 13, vai dizer o seguinte, olha só. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então a santificação é uma obra de Deus, desde o início até o fim. Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer o seguinte, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este verso ele vai deixar claro que Deus é o agente que inicia e sustenta a obra de santificação dos crentes, garantindo que eles crescerão em justiça e santidade. E é por isso que os crentes, que os cristãos, eles perseveram. Eles não perdem a salvação. Eles perseveram até o fim, porque não são eles que sustentam a fé, mas Deus. Se dependesse de nós, dos cristãos, nós certamente não perseveraríamos. Os cristãos certamente não perseverariam. A perseverança do crente na fé é sustentada por Deus. Não é a força ou capacidade humana que mantém a fé viva, mas o poder e a fidelidade de Deus. E por fim, a glorificação. O clímax da alvorada representa a glorificação. A glorificação é o estágio final do processo de salvação, onde os crentes são finalmente conformados à imagem gloriosa de Cristo e livres da presença do pecado. Este é o pleno dia da luz da alvorada, o cumprimento de toda a obra redentora de Deus. Em Romanos capítulo 8:30, vai dizer o seguinte, Paulo vai descrever a ordem da salvação. Ele vai descrever da seguinte forma, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Este versículo destaca que a glorificação, assim como os outros aspectos da salvação, é inteiramente obra de Deus. Do início ao fim, desde a primeira luz da regeneração até a plena luz da glorificação, Deus é o único autor e executor da salvação. Por fim, retomando ao verso 16, para a gente concluir aqui essa ideia,
Quando o texto ele vai dizer que eles não dormem se não fizerem o mal, indica que o mal se torna não apenas uma ação, mas uma parte intrínseca da identidade do praticante. O mal ele distorce e rouba a verdadeira identidade de seus praticantes. Os praticantes do mal vivem para e são nutridos por ele, assim como um viciado nutrido pela substância a qual é dependente. E para fechar a meditação dessa noite, verso 19, que diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. A terra estava em trevas, sem forma e vazia antes do agir de Deus. É isso que a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1. E da mesma forma é o homem sem Deus, vazio, sem identidade, está em trevas. O homem sem Deus vive sem direção clara, tropeçando no mal sem nem mesmo perceber. Estes que vivem nas trevas frequentemente não percebem o impacto destrutivo de suas escolhas. Eu sou professor e eu vejo alguns alunos na escola que desprezam a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento proporcionada pelas aulas e pelos professores. É uma ótima ilustração esse exemplo, porque a gente olha e a gente vê que eles acham que eles estão por cima, mas eles estão apenas se prejudicando. É dessa forma que acontece com os perversos. Quando o futuro finalmente chega, os perversos eles não conseguem alcançar a estabilidade, os perversos não conseguem alcançar a segurança, e então comumente eles afirmam que o que eles afirmam que isso se dá por falta de sorte, eles não conseguiram alcançar a estabilidade e segurança por falta de sorte, ignorando o papel de suas próprias escolhas e comportamentos. Eles não conseguem ver que o mal em sua vida, a falta de disciplina, o desprezo pelo aprendizado, a rejeição da autoridade, sobretudo a autoridade de Deus, é a verdadeira causa.